começou. Eu acho que dá um pequeno delay de uns 5 segundos daqui para o YouTube. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos aí à nossa primeira live. Geraldo, você está no mudo. O microfone está no mudo. Olá, olá. Olá, gente. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou explicando melhor aqui do que se trata essa live, né? Essa aqui é a primeira live do Conselho de Economia de Minas Gerais, pelo projeto Economia para Todos. Economia para Todos e a contribuir por meio da informação com a superação dessa crise que estamos vivendo aí frente à pandemia do Covid, né? E até estamos desenvolvendo diversas ações online, entre elas as lives, né? Incluindo essa, que é a primeira, que vai falar sobre finanças pessoais em tempos de corona crise. Também temos vídeos no nosso Instagram, com diversos convidados, falando sobre temas econômicos atuais, a série Fala Economista. Estamos também oferecendo uma consultoria econômica gratuita, através do e-mail consultoria@.com.br. Estamos recebendo dúvidas lá de todo o público, para serem respondidas por nosso time de voluntários, economistas, inclusive agradecendo aqui a todos que se inscreveram lá. E também uma campanha contra as fake news, em que estaremos postando sempre fontes de informações verídicas, dicas para vocês sobre sites confiáveis, para que todos se mantenham com segurança, atualizados. Na primeira live, a gente está aqui com a amiga da conselheira do Corecon, a economista Pamela Sobrinho, que é o curso, né, de planejamento financeiro e familiar por meio do projeto Economia para Todos. O curso foi um sucesso, né? Então, no momento, as vagas já até estão esgotadas. Estamos pensando aí em futuras turmas. Estamos com uma lista de espera, que você pode encontrar lá no nosso site o link para você se inscrever. Mas acredito que nessa live todos possam tirar suas dúvidas e aproveitar aí a participação de ambos, para quem não conseguiu se inscrever lá. Então, eu acho que você Ok. Geraldo, você pode começar apresentando também, falando um pouquinho mais sobre o seu currículo. Fala de novo, Gabriela, que falhou aqui o som. Podia repetir, fazendo favor? Claro, se vocês podem se apresentar melhor para o público, falar um pouco mais do currículo de vocês. Quer começar, Pamela? Pode ser. Meu nome é Pamela, eu sou conselheira há 3 anos no Corecon, sou economista, tenho especialização em controladoria de finanças e em gestão empresarial. Atualmente, eu estou na vice-presidência do Instituto Corecon Cultural e
e estou no time de voluntários do Corecom para estar dando consultorias online para os micro e pequenos empresários na área de gestão. E aqui, dando algumas dicas sobre finanças pessoais para as pessoas. Boa noite a todos, meu nome é Geraldo Lima, eu sou formado em Economia, eu tenho especialidade em Finanças Pessoais, sou mestre em Administração Pública, com ênfase em Gestão Econômica, trabalho incessantemente com o microempreendedor, né, faço parte do Conselho da Associação Comercial de Minas Gerais, na área de microempreendedores, tá? E desenvolvo um trabalho junto com a minha empresa, G30K, captando, fazendo capacitação técnica e emocional das pessoas. E eu estou ajudando, né, fazendo parte dos voluntários também, que ajudam o Corecom a desenvolver projetos. E esse é um dos projetos, Economia para Todos, e eu estou dando a minha contribuição através de um curso de finanças pessoais que vão acontecer, né? Seriam 2 dias, na verdade, 3 cursos em 2 dias, né? No dia 9/6 e no dia 11/6. Mas como a Gabriela já falou, as vagas estão encerradas, mas nós não fechamos as possibilidades de abrir novas turmas, né? São todos cursos online, vai ser disponibilizado planilhas eletrônicas para ser preenchidas, para facilitar o controle e o planejamento dessas finanças pessoais. Que nesse momento agora é de grande importância. É fundamental a gente tomar conta da nossa própria finanças, né? A gente observa ao longo dos tempos que as pessoas não preocupam muito em planejar. O brasileiro, pelas características culturais, né, uma inflação que a gente teve ao longo de muitos anos, a gente perdeu a característica de planejamento. Isso tem que ser retomado o mais rápido possível, né? Já está sendo retomado, já existem alguns trabalhos bacanas a respeito disso, mas a gente tem que criar uma cultura tanto pessoal quanto educacional, né? As escolas, as faculdades, elas têm que trabalhar finanças pessoais, porque é fundamental que você tenha um conhecimento daquilo que você recebe, aquilo que você gasta, para você ficar tranquilo e planejar o futuro de uma forma mais organizada, né? E ter começo, meio e fim nessas possibilidades. É uma coisa que é um problema muito grande nas faculdades, tanto de economia quanto de administração, né? Que é a falta da matéria de gestão de finanças pessoais, né? A gente aprende a fazer a gestão das empresas, mas a gente fica em déficit com as nossas finanças pessoais. E outro problema é que a gente tem um grande volume de pessoas inadimplentes, né? E que não conseguem estar negociando suas dívidas. Elas estão aí na mão dos bancos. E nesse momento em que muita gente está ficando desempregada, saber negociar, né? Saber compreender o que é seu patrimônio, quanto que eu posso estar disponibilizando para estar fazendo o pagamento das minhas dívidas, é tudo muito importante, né? E é interessante porque, estatisticamente, as pessoas que ganham mais são as que têm maior dívida. O endividamento está basicamente, ou grande parte dela, nas pessoas mais com poder aquisitivo maior. Então, é falta de planejamento, sim, é falta de uma certa organização de médio e longo prazo para desenvolvimento dos seus gastos, das suas receitas e atingir o seu sonho, né, seu objetivo, né, no futuro, que é uma viagem, alguma coisa nesse sentido, né? E é um problema, né, Geraldo, que a gente está num momento em que o número de desempregados só continua crescendo, né? Saiu os dados do CAGED, a gente teve o pior desempenho nos últimos 20 anos. Eu peguei aqui as informações, a gente está com um saldo negativo em abril de 860
1.503 pessoas, né? A gente teve mais de 1.400.000 desempregados, né, que foram mandados embora somente no mês de abril. Isso sem considerar que abril foi o início, né, da crise, né, desse problema todo, em que as empresas, em que as cidades começaram a fechar. Se a gente imaginar que, ao contrário da Europa, que fechou, fez o lockdown logo no início, ficaram 2 meses fechados, e agora que eles estão retomando a abertura, e o Brasil não chegou nem a fechar, então fica nessa coisa, fecha ou não fecha, produz ou não produz, a gente com esse número gigantesco, mais de 25.000 pessoas morrendo, mais de não sei quantas mil infectadas, a gente imagina que até o final do ano a gente vai ficar entre abre e fecha as cidades, e que isso é muito pior do que se a gente tivesse feito lockdown logo de cara, né? A ideia, né, da Europa foi extremamente inteligente no sentido de estratégias, né? Porque fez o lockdown, todo mundo para, né, resolve o problema para depois começar a liberar aos poucos. E aí vai avaliando. Por quê? Não é hoje que ele abre a economia e amanhã você vê os efeitos. Não, ele é demorado, ele demora no mínimo 7 dias. Então ele tem que ir supervisionando. No Brasil, algumas cidades patrocinaram o lockdown, mas é incrível porque fez um lockdown que apenas 60% da população aderiu. Então, não é um lockdown, não é esse o objetivo. E aí, o que acontece? Nem bem fechou, já está abrindo. Então, é uma disseminação de vírus, né, de forma que assim, é inacreditável, pelo menos assim, em princípio. E isso afeta a economia. Por quê? Se não fecha no início, com certeza vai ter que fechar no final. Não, e aí tem uma outra questão, né? Porque a gente perde mão de obra, né? Quanto mais gente ficando infectada, ela aumenta os gastos do sistema de saúde, então isso impacta nas receitas do governo. Mais tempo a gente vai precisar do auxílio emergencial. Menos mão de obra disponível a gente também vai ter na retomada da economia. Então, a estratégia do governo brasileiro de não fechar está sendo pior para a economia do que se ele tivesse aderido ao lockdown. Porque, por exemplo, a gente está aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte, ele aderiu, fechou 2 meses. Só que a gente está no pico da pandemia no Brasil. Então, estrategicamente, quando a gente está começando a abrir e as pessoas começarem a circular, tudo que a gente fez, né, todo esse lockdown que foi feito em Belo Horizonte, por exemplo, vai ser perdido, porque à medida que as pessoas começarem a circular, o vírus vai voltar à circulação e a gente vai ter um colapso do sistema de saúde, que também impacta na mão de obra no longo prazo, né? Hoje são 25.000 pessoas que perderam a vida, mais de não sei quantas mil que estão infectadas, que tem uma consequência, né? A infecção pelo vírus, a pessoa fica com. Algumas pessoas chegam a ficar com sequelas, então isso tudo impacta no futuro. Não é só agora, né? Não é só fechar e ter esse problema de produção no curto prazo, é o longo prazo que está sendo prejudicado. Se você vê China e Itália, eles fizeram lockdown durante 2 meses e meio, e a partir daí eles começaram a abrir ou amenizar começar a abertura do comércio. No Brasil não teve isso, e assim, a minha expectativa é que as empresas fiquem nesse dilema de abre e não abre, fecha, não fecha, por um tempo muito maior. Eu acredito que meados desse ano, sei lá, setembro, outubro, novembro, a gente ainda está nesse perrengue mais violento. Lógico que o pico ainda não chegou, isso é fato, mas está afetando os trabalhadores. Hoje a gente tem uma gama de 12,4%, 2,5% da população economicamente ativa, ela está desempregada.
Sim. Isso para uma economia onde que tem uma classe média baixa e abaixo da linha de pobreza muito alto, isso é extremamente significativo. Até antes da crise eram 40 milhões de pessoas na informalidade, né? Então, são pessoas que neste momento elas perderam a renda. O governo fez uma revisão da projeção de queda do PIB e ele está projetando uma queda de 4,7%. Lembrando que em 2016, que foi a grande crise que nós vivemos, o PIB caiu 3,3%. O Boletim Focus dessa semana, ele divulgou uma projeção de queda de 5,89%. Quer dizer, isso para esse ano. É claro que o impacto não vai vir somente esse ano, né? Esse ano é porque fechou, esse ano é porque a gente teve essa parada de produção, a produção física deve cair em torno de 4%, mas o próximo ano é que a gente vai sentir verdadeiramente o impacto, porque agora os sindicatos estão negociando com as empresas, então o CAGED que saiu agora de janeiro a abril, os segmentos que tiveram maior volume de demissão foi o setor de serviços e o setor de comércio, que é primeiramente o impactado. Uhum. Só que eu acredito que lá para novembro e dezembro que a gente vai ter o maior volume de demissão da indústria e até mesmo da agropecuária. Então, se 2020 vai ser desastrosamente um crescimento negativo, a gente vai vegetar na economia, 2021 tende a ser muito pior. Tudo isso porque as estratégias do governo em não adotar o lockdown, em não fazer o pagamento do auxílio emergencial, essa demora toda para a liberação do crédito de financiamento das micro e pequenas empresas, que são aí a maior força produtiva do nosso país. Quer dizer, a maioria das pessoas são empregadas por micro e pequenas empresas. Essa demora do governo em liberar o crédito, em liberar o auxílio emergencial, a quantidade de gente que está em análise ou teve o auxílio recusado, tudo isso vai impactar na questão do consumo. A pessoa, mesmo recebendo o auxílio, ela vai segurar porque ela não sabe quanto tempo ela vai ter esse auxílio e quanto tempo a crise vai perdurar. Então, isso vai impactar muito na economia. E eu vejo que a maneira com que as pessoas vão consumir depois do coronavírus, a nossa vida inteira vai modificar depois dessa crise, né? Eu achei um termo muito legal que eles estão usando agora, que é a nova normalidade. Não tem como você imaginar que, por exemplo, o Brasil é um país que vive muito do turismo, assim como é a Itália, né? Então, a gente não vai poder estar recebendo. Você vê que os Estados Unidos já começaram a barrar os voos vindos do Brasil. Então, não só a gente não vai poder visitar outros países, como a gente não vai receber pessoas, porque nós seremos afetados, né? Porque como o vírus ainda continua espalhando, e ele tende, né? Enquanto a gente não tiver uma vacina, ele vai tender a estar infectando as pessoas, isso vai impactar gigantemente no nosso turismo, vai impactar as atrações culturais, né? Então, como abrir um cinema, como abrir um teatro, como fazer uma feira, um congresso, uma escola. Então, assim, é literalmente uma nova normalidade. E aí também vai modificar o nosso padrão de consumo, né? Porque se a gente está se adaptando à nova normalidade, então a gente vai ter que evitar os bares com muitas pessoas, os restaurantes, as saídas, tudo isso vai impactar também a nossa maneira de consumir, né? Eu acredito que se a gente já vinha com um medo do desemprego muito grande entre
2018, 2019, estava vindo no início de 2020, as pessoas, esse medo do desemprego vai aumentar ainda mais. E aí vai impactar, elas vão tender a poupar mais, né? Poupar sim. Não, porque a pessoa vai gastar menos. A economia diz o quê? Se você tem uma expectativa de curto prazo só, ou seja, daqui a 2 meses você vai perder o emprego, por que eu vou fazer uma dívida com 6, 10, 11 meses? Por que eu vou comprar um apartamento de 20 anos se eu sei que daqui a 3 meses a possibilidade de eu perder o emprego é muito grande? E aí, de forma orgânica, de forma natural, a economia começa a parar. Ela já não está evoluindo, ela já não está desenvolvendo como deveria. Né, com esse movimento orgânico, né, que um setor vai puxar o outro de forma negativa, ele vai impactar fatalmente no emprego, porque o empregador vai falar assim, olha, eu não tenho condição mais de sobreviver, então eu tenho que demitir. Não é porque eu quero, mas é porque eu necessito. Né? A micro e pequena empresa, 15% delas apenas é que tem fôlego para 3 meses. O resto não tem. Agora, imagina daqui a 3 meses, se começamos, teoricamente, o lockdown em abril. Então, abril, maio, junho. Imagina o que vem de julho para frente, o que vem esse ano. Então, isso é muito grave. E se as pessoas não começarem a trabalhar, né, ou se já começaram, excelente, as finanças pessoais para tentar organizar, para tentar não gerar uma poupança futura, mas para gerar uma expectativa de guardar um pouquinho para daqui a 2 meses, 3 meses, resolver o problema que fatalmente virá, isso é muito mais fácil. Então, acho que esse é que é o nosso objetivo nesse momento, é contextualizar e falar, olha, dá para fazer, mas tem que começar de alguma forma. Exatamente. E, por exemplo, a gente tem aqui, a gente está com uma situação agora, né? Por exemplo, para quem tem apartamento financiado pela Caixa, ela está dando 3 meses aí de fôlego no pagamento. Sim. Mas a gente em um momento você vai ter que voltar até essa dívida. Uhum. Alguns bancos conseguiram negociar os prazos, né? Para o pequeno empreendedor, né? Alguns conseguiram negociar os contratos, os aluguéis. Mas uma hora essa dívida chega, né? Então, ter repensar literalmente o que eu vou gastar, se adaptar a essa nova normalidade. Assim, eu penso que nesse momento o que a gente tem de fazer se a gente já tem a dívida, vamos tentar alongar o máximo possível essa dívida. Eu acho que em finanças pessoais, nesse caso, pode funcionar bastante semelhante às empresas. Você alongar a dívida nesse momento é extremamente importante porque vai te dar fôlego. Lógico que você vai ter que pagar ela de alguma forma. Lógico que a análise de juros que você vai ter que fazer, ela é relevante. Mas alongar a dívida e essas dívidas que estão vencendo ou estão próximos de vencer, você quitá-las e ter uma dívida mais longa. Né? Existem alguns bancos que fizeram empréstimos pessoais com juros bastante bons, bastante significativos para algumas pessoas que têm crédito, que têm capacidade, ou tinha capacidade naquele momento. E eu vi bancos fazendo isso. Então, é tentar amenizar o impacto da melhor forma possível. Né? Então, tem algumas dicas, eu até separei algumas dicas para eu falar a respeito dessas o que tem que ser observado dentro das finanças. Eu acredito que a gente tem a condição de começar a refletir e não esperar acontecer para ver como a gente vai fazer. E eu acho que agora, para quem está com um emprego, né, repensar como organizar o seu orçamento. É realmente fazer um orçamento como uma empresa, né? O que eu gasto de água, luz, telefone, o que eu posso cortar, o que eu não posso. Porque se você está de home office, acho que muita gente que está assistindo deve estar acontecendo isso. A luz
foi lá nas alturas, né? A conta de luz foi lá nas alturas, porque você ficava fora o dia todo e a partir de março você passou a ficar usando o seu computador o dia inteiro ligado na tomada, né? A luz, água. A conta de telefone, acho que normalmente é fixa, mas a conta de água e de luz é o que dá o maior impacto. E alimentação, né? Porque você comia fora, agora você passa a comer dentro de casa, às vezes você tem que pensar, e aí, como ajustar esse orçamento, né? Então, acho que você pode dar detalhar mais isso, mas é realmente colocar na ponta do lápis tudo que você gasta dentro de casa nesse novo jeito de trabalhar, né? Porque você economiza com uma passagem, você economiza com Uber, você economiza com uma saída, mas você passa a ter a despesa da alimentação. Às vezes você vai assinar uma Netflix, porque você não assinava antes, que você não tinha tempo, agora para você está com tempo, você não está podendo sair, né? Então, é realmente pensar numa estratégia de colocar esse orçamento na ponta do lápis, né? Fazer esse exercício que muitas vezes as pessoas não faziam. E é interessante, você falou da conta de energia, eu não sei se a maioria das pessoas vão lembrar, em 2001 a gente esteve próximo de um apagão de energia. Como que a gente fez naquele momento? Como que era a nossa atuação? A gente pegava a conta de energia, via quanto que a gente tinha gasto, quanto que a gente tinha excedido e tentava, de alguma forma, arrumar mecanismos, arrumar formas para reduzir esse gasto. Eu acredito que hoje, uma dessas ferramentas que a gente pode utilizar é desse jeito. Pegar a conta de energia e falar assim, quanto que foi meu consumo? Ah, ele aumentou. Tá, mas ele aumentou porque eu estou dentro de casa. Fantástico, isso faz sentido. Mas, por exemplo, será que eu deixo todas as luzes acesas da minha casa? À noite, será que só o lugar, só a sala, ou só o escritório onde eu estou trabalhando que ele fica aceso, ou a casa toda fica acesa? A televisão, né? Eu lembro que na época a gente era falado, olha, equipamentos eletroeletrônicos que consomem energia que estão, mas ele tem um reloginho mostrando alguma coisa, ele consome energia. Será que a gente continua desligando esses aparelhos? Será que a gente ainda tem essa perspectiva? Então, pensar no gasto é fundamental, não só anotar, colocar, mas pensar naquele gasto, o que pode fazer. Alimentação, por exemplo, a gente deixou de ter alimentação na rua e ter dentro de casa. Tá, isso é fato que a alimentação fora de casa é muito mais caro que a alimentação dentro de casa. Mas aí vem a pergunta: você sabe fazer alimento? Você sabe alimentar? Você sabe fazer comida? Quanto tempo você demora para fazer uma comida ou fazer o seu almoço? Se é só você que está dentro da sua casa, como você faz esse almoço? Você gasta 2 horas? Então imagina, você tem que trabalhar, você tem que parar em determinado momento, fazer o almoço, almoçar, limpar a cozinha e voltar para o trabalho. Então é uma modalidade diferente, é uma disciplina que a gente tem que correr atrás também. Então não é só o orçamento, é sim uma disciplina que a gente vai ter que criar. Então eu não sei se eu posso falar, Pamela, mas eu coloquei algumas dicas que eu acho que é importante a gente frisar dentro dessas finanças pessoais. Tá? Eu acho que vale a pena a gente falar algumas coisas a respeito dela. Você acha Pode falar. Gabi? Ela entrou. Oi, Geraldo. Oi, Pamela. Oi. Geraldo, se você quiser prosseguir para as dicas do pessoal, né? Depois a gente pode seguir para as perguntas. Nós já recebemos alguns questionamentos, mas vamos para as dicas primeiro. Quem sabe você já não antecipa alguma dúvida, né? Fechou. Então vamos lá. Eu acho que existem alguns pontos importantes que a gente tem que prestar atenção. Isso é fato, é isso que está acontecendo hoje na nossa vida.
Nunca a gente passou por esse momento tão, eu chamo de ímpar, né, nas nossas vidas, porque a economia está nos afetando diretamente, a política nossa, ela está afetando também os mecanismos econômicos. Então, a gente está num turbilhão, a gente está num tsunami de situações e contradições e condições que não nos favorecem. Então, o que a gente tem que fazer? Acalmar, pensar que aquele normal que existia antigamente não vai mais existir, então nós temos que criar o nosso novo normal. Tá? Ele será estabelecido em determinado momento. Então, o que a gente vai ter de fazer? A gente tem que fazer, a primeira coisa que eu acredito é fazer um orçamento que eu vou colocar esse nome, apesar de não gostar muito, mas esse é o nome que eles estão usando, é um orçamento de guerra. Né? O governo federal ele teria que fazer esse orçamento de guerra, ele teria que separar esse orçamento e falar, olha, a gente tem que gastar, é necessário gastar para ajudar a população nesse momento de crise, porque se todo mundo viver junto, se todo mundo convive junto, a gente tem que trabalhar da melhor forma possível para determinado momento a gente se erguer. Então, isso é mais importante a gente fazer. Então, eu chamo orçamento de guerra por quê? Porque sempre a gente vai ter que preocupar com a nossa poupança. Mas a poupança no sentido de investimento, no sentido de investir. Tá? Eu acredito que a gente tenha que prestar atenção nessa poupança, mas hoje ela não é prioritária. Essa poupança ela não pode ser prioritária. A gente não pode trabalhar com foco na poupança. A gente tem que trabalhar com foco em sobrevivência e em determinado momento a gente conseguir, né, ter essa sobra para, no futuro, quando a gente estiver mais calmo e as economias estiverem equilibradas, a gente conseguir fazer a nossa real poupança e o nosso investimento para o futuro. Então, qual que é a primeira dica que eu passo de imediato? Primeiro, a gente tem que colocar no papel o que a gente gasta e o que a gente recebe. A gente tem que colocar isso na economia, a gente chama de planejamento. Então, nós temos que planejar nossa receita e nossa despesa. Nós temos que colocar a despesa no papel e saber exatamente quanto que a gente gasta. A gente tem que colocar também a nossa dívida. A dívida é fundamental porque ela faz parte do nosso processo de despesas. Tá? Então, vamos colocar no papel. Não necessariamente, não precisa ser numa planilha eletrônica. Ela pode ser pessoas que não têm facilidade em trabalhar de forma eletrônica. Vamos trabalhar no papel, fazer um caderno e colocar, escrever o que tem de receita e o que tem de gasto. Segundo, a gente tem que prestar atenção que os gastos eles são importantes, mas as receitas também são importantes, mas o confronto entre os dois é muito mais importante. A gente tem que saber exatamente como é que está a nossa situação. Se tem sobra de recurso, se tem falta de recursos e como trabalhar esses recursos. Como captar se tiver falta e o que a gente vai fazer se a gente tiver sobra. Se tiver sobra, pode aplicar. Aplicar em algum local, alguma aplicação que o dinheiro não fique travado. Isso é importante. Por quê? Porque em determinado momento você pode utilizar, ou pode necessitar da sua utilização. Então, conhecer a sua condição financeira é o ponto mais importante que eu acredito para facilitar a tomada de decisão e uma mudança de atitude. Então, eu acredito que esse planejamento, essa listagem, seria de 4 meses, mais ou menos, para frente. Quanto que eu tenho, o que eu vou gastar nos próximos 4 meses? Aí eu tenho uma visão mais geral, mais global do meu orçamento. Isso é fundamental. Nesse momento, você irá descobrir se tem sobra ou não. Tá? Uma outra coisa que é importante é não só escrever, não só planejar, mas controlar. O controle ele é fundamental. Não adianta você escrever, colocar um planejamento, planejar, desenvolver tudo bonitinho, colocar e falar, olha, esse é o meu planejamento.
Se daqui a uma semana, você nem sabe o que está acontecendo. Então, conhecer é fundamental, mas controlar também faz parte do processo. Então, chegou uma conta de energia, a gente já conversou, né, Pamela? Chegou a conta de energia, vamos voltar, vamos entender a conta de energia. Aumentou? Será que a gente pode reduzir? Pensar em cada um daqueles gastos, energia, telefone, né, o basicão, né, e tem uma forma da gente gastar que eu chamo de mágico. Eu não sei se vocês conhecem, né, mas todos nós temos nas mãos um mágico. O que é um mágico? Que nas finanças pessoais eu penso a todo momento nele. Vamos pensar o que é um mágico. O mágico é um cara que pega alguma coisa que é real e some com ela de forma ilusória. Ela está lá, ela não sumiu, né? Ele só fez alguma forma que a nossa mente esquecesse e não visse aquele bem ou aquele objeto, alguma coisa. Tá? Nas finanças pessoais, cada um de nós temos esse mágico. Esse mágico, ele se chama cartão de crédito. O cartão de crédito, para alguns consultores financeiros, é um vilão da história. Tá? E eu falo que ele é um vilão da história porque ele é um mágico. Por que eu chamo ele de mágico? Porque na hora que você faz o orçamento, você coloca assim, cartão de crédito, e coloca o valor de lá. Mas você não sabe com o que você gastou o cartão de crédito. Tem alguém que nem faz conta do cartão de crédito. Chegou a fatura. Nossa, mas eu gastei isso tudo no cartão de crédito, é inacreditável. Como que eu consegui fazer isso? Nós não temos dinheiro para pagar. Então eu chamo de mágico, porque ele não aparece nas nossas finanças. Em determinado momento, por exemplo, o meu mágico é dia 1º. Então, na hora que chega dia 20, dia 25, ele traz a mágica dele. Ele fala, olha, a mágica foi escondida até dia 20. Agora você tem um extrato que você vai ter que tomar conta. Então, esse talvez seja um grande vilão se você não colocar de uma forma inteligente e falar, olha, eu gastei no cartão de crédito, então eu vou pagar no mês que vem, então eu tenho que colocar no meu orçamento do mês que vem. Uma outra coisa que eu acho que é importante é o emocional. Né? A gente está vivendo num momento de estresse, a gente está vivendo num momento delicado da nossa vida, e algumas pessoas, emocionalmente, né, com a internet, começam a comprar de forma compulsiva pelos sistemas de internet, né, pelos meios eletrônicos. Isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, isso vai para o mágico, isso vai para o cartão de crédito. E agrega, e soma, e acumula valores dentro do cartão de crédito que é extremamente maléfico para a gente. Tá? Então, esse emocional ele tem que ser cuidado, e a pergunta que tem que ser feita quando vai se comprar alguma coisa, principalmente nesse momento, é: eu preciso ou eu desejo? E existe uma diferença entre precisar e desejar. Eu preciso é aquilo que não tem como eu viver sem ele. Então, por exemplo, eu tenho que comprar alimento. Se eu não comprar alimento, eu vou morrer de inanição. Mas, por exemplo, será que uma calça, ou 2 ou 3 calças nesse momento, será que está na hora de a gente ficar preocupado com aquelas promoções de supermercado? Compre 3 e pague leve 5? Será que é momento de fazer estoque? Então, isso tudo tem que ser planejado, tem que ser visto. Né? E uma coisa que todos os brasileiros, né, eu acho que todo mundo tem, é uma dívida. E aí a pergunta da primeira coisa que tem que ser feito é: eu tenho condição de pagar essa dívida? Se eu tenho condição, tranquilo. Eu não preciso ficar muito estressado. Mas e se eu não tiver? Essa dívida vai vencer daqui a um mês. Primeiro, eu tenho que tentar renegociar essa dívida. Lógico que a gente já conversou sobre isso, depende dos juros, depende de uma série de coisas, das condições, mas a renegociação, ela, para todo mundo hoje, está sendo
um ponto a ser observado. Eu não sei se você sabe, mas existem algumas pessoas que recebem aluguéis de apartamentos que têm e que eles estão negociando. Eles conseguem, olha, não precisa pagar esse mês não, ou esse mês você paga metade, mês que vem você paga metade, aí depois a gente dilui isso, entendeu? Então são coisas que a gente tem que renegociar. E tudo é dívida, então vamos renegociar. Não deu para renegociar, vamos tentar fazer uma captação de dinheiro mais a longo prazo para tentar pagar essa dívida, para não ficar inadimplente, porque o inadimplemento ele é ruim. Primeiro, porque você vai pagar um juros extremamente alto, e segundo, que você perde o crédito. E aí, se você não tem crédito, você não consegue sobreviver. Né? Então, aí tem uma pergunta que muita gente me faz. Eu tenho uma aplicação financeira, ela é antiga. Vale a pena eu tirar essa aplicação financeira hoje e pagar uma dívida que vai vir? Ou eu arrumo uma forma de renegociar essa dívida, ou eu tento fazer alguma forma de alongar esse endividamento e deixar a aplicação quietinha? E aí eu falo para eles, olha, depende muito do valor da sua dívida. Porque se a dívida for de um cartão de crédito, se a dívida for de cheque especial, se a dívida for de alguma coisa que tem uma taxa de juros relativamente elevada, é tirar da aplicação e gastar, e utilizar para pagar a dívida. Então, isso é o mais importante, porque hoje a aplicação financeira não está rendendo quase nada. Teoricamente, ela não está tendo um ganho efetivo do processo. Então, você vai pagar 3% de juros numa dívida, ou vai receber 0,50 numa poupança, ou nem a poupança não é nem mais 0,50, né? Eu acho que ela está em 0,34, né? Você nunca vai recuperar. Então, tira o dinheiro da aplicação e paga essa dívida. Você está amenizando o impacto que você vai ter no médio e no longo prazo. Né? Claro que a análise de juros ela é importante a ser feita, ela tem que ser feita. Alguns bancos abriram créditos bacanas aí, né, que vale a pena avaliar, conhecer. E uma coisa que eu falo, em hipótese nenhuma, cheque especial. Cheque especial não é opção de dinheiro de empréstimo. Se você tem um cheque especial no banco, com certeza você tem outro tipo de crédito. Então, busque esse outro tipo de crédito que você tem e tente pegá-lo ou amenizar o impacto do cheque especial. Porque o cheque especial realmente é uma parte que consome muito o dinheiro do trabalhador. Né? Então, e na hora de, você até falou de diminuir os gastos, ou de eliminar gasto, ou de buscar reduzir o gasto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quais são meus gastos essenciais. O meu gasto essencial é diferente do gasto essencial que a Pamela tem, que é diferente do gasto essencial que a Gabriela tem, que é diferente de todo mundo. Então a gente tem que avaliar qual que é o meu gasto essencial. Por exemplo, hoje eu trabalho dentro da minha casa. Eu sou professor, eu dou aula remotamente. Hoje, para mim, é essencial eu ter uma internet. Para algumas pessoas, não, isso não é essencial. Para mim, é essencial ter uma internet boa. Para mim, é essencial eu ter uma condição de um notebook, de alguma coisa que eu tenha facilidade de trabalho. Para outras pessoas, tem gente que nem tem notebook hoje. Agora, para outras pessoas, o ônibus é fundamental, é essencial, não dá para mexer. Tá? Para mim não é essencial porque eu estou dentro da minha casa. Né? Eu estou praticamente quase 2 meses e meio, quase 3 meses dentro da minha casa. Então, ela tem que avaliar, é essencial, então não tem como mexer, tem que reduzir, dá para reduzir, dá, mas vamos tentar amenizar naquilo que que não é essencial. Então, por exemplo, periódicos. Periódicos, nesse momento, se você estiver apertado, cancelar é a melhor forma. E pensem bem, se periódico você pagou de 3 vezes, e deixar a última, ou cancelar na última, você vai receber mais uns 4, 5, 6 meses para frente.
Então, até lá, você pode voltar a assinar novamente esse periódico. Né? Academia, você está pagando academia e não está indo, porque a academia está fechada. Então, de repente, reavaliar, ou buscar, sabe, olha, não tem um plano aí que eu possa ficar 2, 3 meses, já que eu não estou indo e tal. Então, tudo é analisado, Pamela e Gabriela, tudo, gente, tudo a gente tem que analisar. Cada um é uma forma diferente de trabalhar, cada um tem suas especificidades que a gente tem que tratar. Então, isso é importante. E uma coisa que eu coloco, apesar de ter muita gente que não gosta desse, que eu fale assim, mas medidas drásticas, elas não podem sair do nosso radar. Então, o que eu chamo de medidas drásticas? Por exemplo, a Pamela falou, de repente, alugar o Netflix agora, ou alugar uma rede de stream, seria excelente. Mas se eu estou muito endividado, não é o momento de se fazer isso. Isso é uma medida drástica. Esse tipo de medida que eu estou colocando. Tá? Metas, estabelecer metas. É fundamental que se estabeleça meta. A gente tem que viver sempre baseado em metas. E o que é meta? Meta é um sonho que a gente tem, colocado data e, se for o caso, valor ou percentual. Então, por exemplo, uma meta que eu tenho é conseguir passar 4, 5 meses sem pegar dinheiro emprestado. Isso é uma meta. Então, eu já tenho o meu sonho, que é não pegar dinheiro. Eu já tenho o tempo, 4 meses. Tá? E aí, eu consigo definir. Não adianta fazer muitas metas. Faz 3 metas. Né? Lembra, poupar também é uma meta. Só que ela não é prioritária agora, nesse momento. Tá? Então, e eu falei que poupança não é fundamental, não é prioritário, mas aqueles valores de sobra, não é porque sobrou que eu vou gastar. A sobra eu chamo de reserva de emergência. Essa reserva de emergência vai fazer com que eu tenha um fôlego no momento, por exemplo, que a gente falou daqui a 3, 4 meses, se eu perder meu emprego. Eu tenho essa reserva. Não é muito? Não, não é muito. Mas é alguma coisa que eu consiga sobreviver até conseguir alguma coisa que consiga me sustentar. Então, essas, assim, basicamente, lógico que no curso de finanças que eu vou fazer, ele tem essas e muito mais dicas, muito mais informações que a gente vai fazer. Mas, basicamente, o que a gente tem que fazer, em síntese, é planejar e controlar esses gastos. E, na medida do possível, avaliar cada um dos gastos e ver onde que pode reduzir. Esse é o momento que a gente está vivendo e que a gente não pode deixar isso passar. Acho que é isso, Gabriela. Ô, Geraldo, você comentou sobre a parte do psicológico. Eu acho interessante porque agora, principalmente empresas de turismo, né? Elas estão fazendo várias promoções, a gente recebe no e-mail, né? Promoções de passagem aérea, promoções de resort para 2021. Então, assim, a gente tem que controlar e pensar assim, ultimamente eu tenho tido essa prática assim, de repetir em voz alta. Será que eu preciso mesmo comprar um pacote de viagem para 2021? Eu vou estar empregada até lá? Eu tenho dinheiro? Vai ser possível? Porque a gente não sabe nem se os governos... A gente estava comentando aqui sobre essas restrições internacionais que o Brasil, essas sanções que o Brasil pode estar sofrendo. Será que eu vou poder viajar para fora? Sim. Sim. Então, são perguntas que, às vezes, quando você fala em voz alta, manda mensagem para alguém, pergunta a alguém, eu estou pensando em comprar algo, o que você acha? Às vezes vem aquela vozinha da consciência lá, que é externa, falando assim, você realmente precisa? Porque vão aparecer muitas promoções, vão aparecer muitas tentações. Então, acho que a gente tem que estar atento a essas coisinhas pequenas. E a gente coloca o desejo como uma necessidade.
Exatamente. Não é. O cara, sim, um amigo meu, ele estava pensando em comprar uma geladeira para a mãe dele. E você sabe que internet é assim. Se você entra para ver a geladeira, existe um robozinho lá dentro que ele manda promoção para você de geladeira. Ele entrou, viu. Ah, não vou mexer nisso agora não. Pronto, fechou e foi dormir. No dia seguinte, né, lá para o final da noite, ele entra de novo no celular dele e está lá, promoção imperdível, geladeira, não sei quanto. Nossa senhora, é isso que eu queria. E aí vem aquela, nossa, é desejo ou é necessidade? Aí vem a consciência e fala, poxa, para um pouquinho, analisa. Será que nesse momento comprar um bem de 3 mil, de 3.500 reais, será que nesse momento assim é fundamental? Será que se você não tiver ou quebrou e não tem conserto, é outra história. Mas assim, vamos aguardar, vamos esperar um pouquinho. Entendeu? Então, é isso. E eu sempre falo, olha, a gente tem que ter o nosso planejamento como um amigo. Ele é o nosso amigo. Por quê? Porque na hora que você fala assim, vou comprar isso, você vai no amigo, olha e vê. Olha, eu consigo comprar isso, meu amigo? Aí ele está falando assim, não consegue não. Se você comprar isso, o seu saldo vai ficar negativo. Sabe Esse uma coisa amigo é interessante? fundamental. Sabe uma coisa interessante também? Às vezes, aplicativo de comida, Uber, essas coisas assim, você deixa o cartão cadastrado lá, e aí você dá aquela fome de madrugada, você fala assim, nossa, eu tô com uma fome, vontade de comer alguma coisa. Se o cartão tiver cadastrado, você vai pedir. E aí, no final do mês, vai vir o mágico que você falou, né? E você vai olhar assim, nossa, mas eu comi tudo isso? Nossa, era só 10 reais o Uber e veio 500 reais. Então, assim, é uma coisa interessante o quanto que a gente gasta, né? Com o aplicativo, porque assim, querendo ou não, por exemplo, o Uber veio como uma comodidade. Em vez de você pegar uma lotação, você começa a pegar o Uber. Aí você fala assim, a lotação dá 7,50, o Uber dá 10 reais, então é assim, vale a pena. Só que se o seu cartão está cadastrado lá, coisas que você não precisava, você começa a usar. Aí, de repente, de 10 em 10 vira 1.000, né? Então, assim, uma coisa boba, mas deixar cadastrado o cartão de crédito no aplicativo faz com que você gaste muito mais do que você precisa. E olha só, eu gastei 10 reais hoje. Ah, 10 reais, bom, não é nada. Amanhã eu gasto 10 reais. Ah, 10 reais? Ah, não é nada. Depois de amanhã eu gasto mais 10 reais. E assim sucessivamente, sempre nada. Depois de 10 dias, eu tenho 100 reais. Eu gastei 100 reais. E isso, o nosso mágico, que está em nossas mãos, a gente não vê. A gente só vai ver quando chegar a fatura. Né? Tem, por exemplo, pessoas que vão comprando. Ah, não, isso aqui não tem problema, não. Depois a gente. E na hora que vai ver, tá lá da forma. Não tem como você falar assim, ah, não fui eu. Não tem jeito. Né? Então, tá lá o cartão de crédito, né, um mágico que vai atrapalhar, que atrapalha todo o seu controle financeiro. Né? Essa facilidade. Eu não estou falando que é ruim isso, tá? Estou falando que a gente tem que controlar emocionalmente, né, e trabalhar da melhor forma racional possível esses gastos, esses consumos. Né? Sempre procurar nosso amigo planejador, planejamento. Cabe? Eu posso comprar? Você deixa? Deixo. Então compra. Não deixo não, senão vai ser problemático. É isso. E não tem outra forma. Não tem outra forma. Gabriela, agora é com você, Gabriela.
Então, gente, obrigada pelas considerações de vocês, né? Já foram dicas aí. Falando que a live é parte do nosso projeto Economia para Todos, né? Quem quiser conhecer melhor o projeto, o link vai estar aqui na descrição dessa live, desse vídeo que vai ficar gravado depois. E outras ações muito bacanas, temos uma série de vídeos, nós temos consultorias, inclusive responderemos agora, mas se ficar alguma, vocês podem mandar para a gente, que nós temos economistas respondendo aí durante toda essa quarentena, e quem sabe também após, né? E para quem conseguiu se inscrever ou quem quer estar na Instituto de Finanças, por meio do Economia para Todos, está lá no nosso site a lista, economia.me.org.br. Agora vamos às perguntas. Eu tenho umas perguntas para vocês. Tem alguma coisa que eu também mandou aqui. Vamos para uma pergunta do Lourival. Ele quer saber de vocês as objetivas, as ações do governo, poder amparar as famílias, né? A oferta do auxílio emergencial, por exemplo. E eu já emendo aí na pergunta dele uma dúvida minha que tem relação com isso, né? A gente sabe que uma grande parte da população hoje vive com salários mínimos, né? E esse auxílio também de R$ 600 não chega nem a ser a renda básica às quais as pessoas estavam acostumadas. Eu queria saber de vocês, assim, é possível planejar e sobreviver aí com uma renda tão pequena? Foi suficiente para me pedir? E assim, a pessoa já usa o básico para usar mais, como sobreviver com salários e, enfim, rendimentos tão baixos, né? Acho que a briga do auxílio emergencial, né? Inicialmente o governo queria dar um auxílio de R$ 200. O Congresso brigou, né? E foi aí para 600, sendo que mães solteiras têm o direito a receber dobrado, né? R$ 1.200. Bom, eu acho assim, infelizmente, a gente vive num país em que a renda per capita é muito baixa, né? A grande maioria das pessoas vivem com menos de R$ 200, R$ 300 por mês, infelizmente. E isso tem aumentado muito, principalmente depois de 2016, né? O Brasil volta a entrar na linha da pobreza extrema. A renda emergencial, seja de 600, o que seria muito melhor se fosse mais, ela vem como uma muleta, né, para ajudar essas pessoas que estão impossibilitadas, né, principalmente os nossos 40 milhões de pessoas que vivem na informalidade, que dependem, né, do serviço, né? O vendedor de bala, a cabeleireira, que ela não tem um trabalho formal e ela precisa desse dinheiro. Então, isso vem como uma muleta. É claro que o melhor sempre deveria ser uma renda um pouco maior para estimular a economia, para essa pessoa poder realmente, além dos gastos essenciais, ela ser como motor econômico. É claro que neste momento em que ela teria 0 e ela passa a ter 600, isso faz com que as necessidades básicas sejam consumidas e ela não fique totalmente desprovida e que ela possa respeitar a quarentena, né? Mas, assim, as atitudes, né, essa demora que o governo está tendo em fazer o pagamento emergencial, está obrigando as pessoas a não respeitar a quarentena e ir para a rua trabalhar, né? Porque, afinal de contas, se ela não trabalhar, ela não vai receber nada. E se planejar nesse momento com R$ 600, sendo que muitas vezes é 1/3 do que a pessoa recebia, ou até menos que isso, é muito complicado, né? Então, assim, o Geraldo pode dar mais dicas, mas, assim, algumas dívidas devem ser postergadas para a pessoa
suprir as necessidades básicas, essenciais de se viver, né? Que é ter fôlego. Então, assim, infelizmente, o governo federal deveria ter agido com antecedência, precavendo que o coronavírus chegaria ao Brasil, precavendo que nós precisaríamos fazer o lockdown, ter feito esse cadastro para o pagamento sair o mais rápido possível, para que as pessoas pudessem respeitar e rapidamente a gente sair dessa crise. Se discute no Congresso a prorrogação do pagamento emergencial, né? Porque a gente sabe que algumas atividades não vão conseguir voltar, mas alguns trabalhadores, infelizmente, foram retirados dessa extensão, outros trabalhadores não entraram. Então, assim, infelizmente, o governo está tirando a muleta fundamental para que as pessoas consigam ter uma sobrevida no período da crise, né, dessa pandemia. Eu assim, quanto ao auxílio emergencial, eu acredito que R$ 600, para o trabalhador, já que ele vai ter que sobreviver junto com a sua família, eu acho que é muito pouco. Se fosse uma certa coesão, a gente teria que ter, no mínimo, um salário mínimo. Tá? Então, manter a base de um salário mínimo. Outra coisa que eu acho que é importante a Pamela disse bem, isso é uma muleta, é uma forma de ajudar. Mas veja bem, ele está dizendo para o trabalhador o seguinte: eu vou te dar 600 agora, depois e acabou. Se vira. O que o cara vai fazer? Se ele tem um pensamento um pouquinho mais adiante, ele vai falar: eu não posso confiar, então vou para a rua. Acabou. Ele vai para a rua, ele vai trabalhar, ele vai assumir o risco, ele vai disseminar a doença, se ele tiver, ou vai pegar se ele não tiver. Então, por que não fazer o salário mínimo e não fazer, por exemplo, no mínimo um ano? Que isso dá fôlego para o trabalhador. O trabalhador consegue pensar no médio prazo. Ele consegue fazer o consumo. E veja bem, esse dinheiro que é dado para o trabalhador, ele praticamente, ou quase que automaticamente, ele retorna para a economia. Então, ele faz a máquina girar, a máquina econômica girar, se ele der, por exemplo, R$ 1.000 para o trabalhador. Ele não vai poupar. O trabalhador não poupa, ele não tem condição de poupar. Na realidade, nesse momento, não é esse o objetivo. Ele vai consumir. Então, o auxílio emergencial é importante. Lógico que um planejamento, entender, mas é o que eu falei, o planejamento para 2 meses, assim, é muito pouco sustentável, ele não tem muita visão. E começar de uma forma como começou, ou seja, eu dou 200, mas o Congresso impõe, e aí se gasta mais tempo, e ele está vendo que ele vai perder o emprego, ele não vai nem poder fazer o lockdown, que é necessário para a economia, que é necessário para a vida das pessoas, porque se tem muita gente morrendo, isso não vai ser bom para a economia. Isso não é. Tá? Então, o que tem que ser feito, ou o que deveria ter sido feito, de uma forma pouco racional economicamente, no sentido de postergar ao máximo a despesa, mas fazer de uma forma efetiva, preocupado com o povo. Acho que isso que deveria ter sido feito. Tá? É trabalhar da melhor forma possível o auxílio para o povo, acalmar os ânimos da população, talvez naquele momento, ou seja, no meados de abril até início de maio, talvez fosse a coisa mais importante. Você acalma as pessoas e mostram para elas que não temos condição, não precisamos sair dessa forma que está acontecendo. Mas a gente também tem exemplos, né? Não vou entrar em detalhes, mas a gente tem exemplos contrários a esse pensamento. Né? A renda emergencial, né? Tem vários estudos que falam o quanto que ela é importante, independente, né, da gente estar vivendo uma pandemia ou não, porque as pessoas mais
pobres são as pessoas que mais consomem também, né? Que fazem a roda girar. A gente lembra que quando teve a liberação do crédito, há alguns anos atrás, né, no governo Dilma, as pessoas compraram, né, geladeira, compraram, mobiliaram sua casa. Então, assim, são coisas tão simples que fazem e que essas pessoas não têm. Então, a renda emergencial seria extremamente importante. Países que mantêm pessoas abaixo da linha da miséria, da extrema pobreza, são países extremamente atrasados, são países que não crescem, né? Então, ter o dinheiro rodando, ter o dinheiro ali disponível para o trabalhador, não vai fazer ele ficar preguiçoso ou deixar de trabalhar, como houve a sugestão do ministro da Economia, né? As pessoas terem aquele dinheiro faz com que elas consumam, elas consigam, elas não fiquem inadimplentes, elas paguem suas dívidas, elas comprem comida, comprem outros produtos, e querendo ou não, é o dinheiro que vai voltar para o governo através de impostos, né? Nada vai ficar perdido, ninguém vai embolsar esse dinheiro e colocar numa poupança debaixo do colchão. Esse dinheiro vai circular. Então, assim, é uma maneira míope de enxergar o auxílio emergencial como se fosse um dinheiro perdido. E não, é um dinheiro que vai estar voltando. E para as pessoas poderem fazer o lockdown, ter um auxílio e saber que o governo está preocupado com elas, faz com que elas respeitassem mais. Mas agora, como não trabalhar se eu nem sei se eu vou receber? Ou quantas pessoas estão aí no status em análise há quanto tempo, né? Então, isso, infelizmente, tá sendo mais prejudicial ainda às pessoas. O objetivo é consumo básico. Hoje, a classe menos favorecida, ela tem que se alimentar, como sempre. Só que hoje o foco dela é alimentar. Você vê gente, depoimentos, você vê condições de pessoas que não têm o básico. Não é isso, né? O governo ele tem que focar, né? E aí o planejamento ele é fundamental. É difícil fazer um planejamento, por exemplo, para R$ 600. Sim, claro, ele é dificílimo fazer, mas é possível. Ele é possível de ser feito. E tem que ser feito, tem que ser pensado, tem que ser elaborado, tá? Mas tem que dar perspectiva para essas pessoas que no médio e no longo prazo elas vão ter uma renda chegando. Porque se chegar daqui a 2 meses e acabar, o que vai acontecer? Gabi, teve mais perguntas? Sim, é isso que eu ia passar para vocês agora. Assim, para essas pessoas que, infelizmente, estão tendo que ter essa renda emergencial como sua principal fonte, assim, por mais que elas planejem e isso não consiga suprir as necessidades básicas delas, vocês teriam alguma dica, assim, de renda extra para essas pessoas, agora online, principalmente, não sei para quem tem acesso, ou até mesmo de contas que valem a pena renegociar sem cair aí em nenhuma pegadinha, em nenhuma enrascada, né? Coisas que valham a pena, assim, de repente uma conta de luz que possa ser adiada. O que vocês acham? Assim, o que vale a pena ser renegociado e como conseguir rendas extras nesse momento? Então, eu não sou especialista em marketing digital. Sei que existem algumas coisas de você revender produto. Eu acho que vale a pena, tem questão de marketing de filiado. Não é a minha especialidade, mas eu acho que poderia estar procurando nessa área, né, de alguma revenda, mas algo que você não precise comprar, né? Você não precisa de ter um patrimônio, você seja só um revendedor. Eu acho que talvez seria nesse nível, assim. Não é muito minha especialidade. Mas a questão das dívidas teve algumas medidas provisórias que não se pode cortar, por exemplo, água e luz nesse período de pandemia. Então, seria uma opção, talvez, de estar postergando o pagamento dessas contas.
Sim, eu acho que, primeiramente, tem que avaliar, por exemplo, eu sei que energia elétrica, que água, que alguns tributos, isso tudo foi postergado. Então, buscar alguém que tenha esse conhecimento nesse momento e falar, olha, energia, bom, a CEMIG, ela postergou 3 meses, né? Então, para quem é de baixa renda e tem um consumo até tanto, ele vai ficar 3 meses sem pagar. Ok? Então, primeira coisa, buscar essas informações em relação à dívida. Tá? Existem alguns bancos que renegociam, né? Por exemplo, empréstimos que ele já tem contraído, eles estão renegociando, estão diminuindo a taxa de juros para prorrogar uma parte. Então, isso tudo está sendo feito. Eu tenho uma visão muito otimista hoje da economia, do que eles têm capacidade de fazer. Por exemplo, existem algumas empresas de grande porte que estão deixando pessoas entrarem no seu sistema, eles criaram um mecanismo de pessoas entrarem no seu sistema e venderem seus produtos dentro da empresa. Então, por exemplo, uma grande empresa de magazine, tá? Ela deixou as pessoas entrarem e venderem seus produtos dentro da plataforma deles. Então, esse cara vende online, né? Bancos estão fazendo isso, fizeram isso também. Tá? Então, existem mecanismos. O mercado ele está se reinventando, ele está se readequando a esse mecanismo. Por quê? Porque ele sabe que se a massa da população, se a massa do consumidor for por água abaixo, ele não vende. Não adianta ele colocar um preço extremamente baixo, ele não vai vender. Então, o que eles estão fazendo é ajudando da melhor forma possível, dentro dos condicionantes dele. Eu não estou falando que é o ideal, né, nem que é o melhor, mas é uma forma de ajudar. Então, pensar dessa forma, pensar nessas outras coisas, eu gosto muito de falar. Eu tenho um canal com um amigo meu do YouTube, que a gente tem um lema que não é pensar fora da caixa, é fazer fora da caixa. Porque pensar, todo mundo pensa. Putz, eu podia fazer isso. Eu poderia fazer isso. Tá, mas não age. Então, olha, isso aqui está dando certo. Ou isso aqui deu certo para aquele cara. Vamos tentar entender como é que foi para ver se a gente consegue fazer. Tem gente que não tem condição de fazer alguma coisa online. Mas eu tenho certeza absoluta que o filho dele tem condição tecnológica, tem conhecimento tecnológico para ajudar. É fundamental. E aí a família ajudando. Pai, eu não sei fazer, você não sabe fazer isso, pode deixar que eu faço. Né? Liguei para o meu sobrinho, não sei nada do YouTube. Você pode até monetizar no YouTube se você quiser. Falei, não é isso que eu quero, não. Eu quero, no princípio, só usar o YouTube. Ele é a tecnologia, ele está com a tecnologia, não sou eu. Tá? Então, tem que se avaliar isso de todas as formas. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de conversar? Bacana, então vamos tentar fazer alguma coisa. Lógico que mantendo, né, ficando dentro de casa o máximo possível, se não precisa sair. Mas a ideia é tentar reinventar, sair daquele mesmice, daquela caixa, daquele momento e desenvolver novas tecnologias para ele, para conhecimento. Hoje, como professor, eu sei, ou eu aprendi, não digo que eu sei efetivamente, mas eu aprendi 4 tecnologias para falar remotamente com meus alunos. Cada faculdade, cada instituição que eu dou aula, utiliza uma ferramenta de comunicação. Então, é aprender. Acho que é a melhor coisa, abrir a cabeça para uma coisa nova. E aí, o novo normal, né? É o novo normal. O que muita gente fala, né? E apesar dos pesares, educação hoje é fundamental. Não tem outra forma. E falando do novo normal, a gente recebeu uma pergunta aqui do Nicodemos. O que esperar de 2021 e qual o melhor caminho para o trabalhador que está desempregado? Há perspectivas? Como vocês acham que vai ser o normal do futuro? Assim?
que essa pandemia vai nos trazer para o futuro, como o mercado de trabalho? Então, essa crise que a gente está tendo, começou a enfrentar agora, né, em abril, a gente, logo no iníciozinho da live, a gente falou sobre já os primeiros dados, o saldo negativo, maior volume de demissão dos últimos 20 anos, e a resposta da economia, ela é sempre muito demorada, né? Tudo que acontece hoje, às vezes, tem um impacto mais ou menos 2 ou 3 meses depois. Então, 2021 vai ser a resposta de 2020, né? Em termos de economia, em termos de mercado de trabalho formal. Então, infelizmente, a gente espera que 2021 seja tão difícil quanto 2020, em termos de macroeconomia. Eu acho, assim, pensando no novo normal, em um novo modelo econômico, que vai tá atingindo todo mundo. Então, por exemplo, trabalhar remotamente, eu acho que faz parte do novo normal. Então, antes a gente se reunia nas empresas, a gente fazia as nossas reuniões presenciais, a gente trabalhava presencialmente. Eu acredito que até para as empresas reduzirem alguns custos, né, que o pagamento do Vale Transporte, a redução da conta de luz, essas pequenas reduções que elas vão ter, talvez dê um fôlegozinho para elas continuarem né, na economia, na roda econômica. Eu acho que isso vai ser parte. Então, acho que a tecnologia vai fazer parte do novo normal. Até porque, enquanto não surgir a vacina, a gente sabe que aglomerações, elas não são recomendadas. Eu acho que tudo vai ser diferente, as nossas relações, mas eu acho que a internet vai ser o principal forma, o principal mecanismo dessa mudança. E para o trabalhador, eu acho que é complicado, né? Porque é um momento que a gente não pode falar de investimento em educação, mas o YouTube, né, tem aí muita coisa gratuita para a pessoa estar aprendendo, para ela poder estar desenvolvendo, né, igual o Geraldo comentou, das ferramentas de comunicação, do professor estar usando essa ferramenta para dar aula. Eu acho que usar a internet para estar né, melhorando o seu conhecimento, aprendendo coisas novas, para ele poder começar a ir para o mercado, porque vai ser um momento de mudança. Eu acho que é um momento que agora a gente especula muita coisa, né? A gente imagina, a gente pensa, mas as coisas vão se concretizando, né, aos poucos, e essa nova normalidade vai estar entrando no nosso cotidiano, né? Então, assim, eu acho que a internet é o futuro aí para a pessoa se readaptar no mercado de trabalho para o próximo ano. Eu acredito que 2021, vamos falar no nível macroeconômico, né, na Europa, eu acredito que eles comecem a ter alguma coisa positiva na economia, pela forma que eles entraram, que eles acreditaram e que eles tomaram atitudes estratégicas diante dessa pandemia, tá? Eles saíram, então, eu acredito que fortalecidos, e eu acredito que em 2021 eles comecem a ter, se não algo positivo no sentido de PIB ou de crescimento, mas alguma coisa 0 a 0. Eu acredito que sim. No caso do Brasil, eu não tenho essa visão, vamos colocar entre aspas, otimista. Eu acredito que a gente está patinando, a gente continua tendo problemas sérios, né? O lockdown não aconteceu, as pessoas não acreditam, e a gente vai ainda patinar durante muito tempo. Acredito que 2021 seja um pouquinho melhor do que 2020, mas não muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Tá? Em relação à econômica, tá? Nas relações pessoais, não. Mas nas relações econômicas, eu acredito que tenha ainda um reflexo muito negativo dentro da economia de 2021.
Quanto ao futuro, como é que vai ser essa nova normalidade, eu acredito que o que vai aparecer dentro desse processo, que já está aparecendo, é uma coisa chamada de economia colaborativa. Eu acho que essa economia vai ficar cada vez mais arraigada dentro das pessoas, dentro das economias globais. Lógico que sempre tem exceção, mas eu acredito, eu vejo muito acontecendo isso agora. E de uma forma incipiente, de uma forma pouco estruturada e profissionalizada, mas eu acredito que essa seja o caminho, que esse seja o caminho que a gente vai chegar, ou que a gente vai conseguir ter um mundo melhor nessa nova normalidade, né? O futuro ele vai ser muito de trabalho remoto e a disciplina vai ter que ser fundamental. Para vocês terem uma ideia de como funciona esse trabalho remoto, né? Uma empresa no ano de 2019, no início de 2019, ele começou a colocar uma pessoa do quadro de trabalho, uma vez por semana, essa pessoa trabalhava remotamente. Uma vez por semana só, de todo o seu quadro de pessoal. Tá? Ele chegou por volta de setembro, ele conseguiu, dentro da estrutura, reestruturando todo o processo, ele conseguiu vender um prédio de 12 andares que eles tinham, que era o administrativo deles. Tudo colocando uma pessoa de modelo remoto. Já tem empresas, né, de investimento, né, eu vou até falar o nome dessa empresa que eu já vi, a XP Investimento, ela já está sugerindo que pessoas profissionais dela trabalhem 3 dias por semana remotamente depois do coronavírus, depois. Então, ele já está preparando essa estrutura para o futuro. O futuro é remoto, é tecnologia, é a velocidade que a gente está aprendendo vai ser cada vez mais rápida. A gente precisa ter consciência, a gente precisa ter educação, a gente precisa aprender, a gente precisa ter disciplina. Eu acho que essa nova economia, esse modelo de normalidade agora, acho que vai ser muito melhor para nós, vai ser muito benéfico se a gente tiver disciplina. A gente vai ter melhoria na qualidade de vida, a gente vai ter melhoria em processos, custos, isso tudo. Vai todo mundo ganhar. Mas desde que se trabalhe uma economia chamada, né, que a gente conhece como economia colaborativa. Acho que é isso. Com certeza. Nós até tivemos uma pergunta aqui da Tânia sobre a solidária, né? Qual é a importância dela nesse momento. E aí eu já vou emendar a pergunta dela com uma outra. Ide. Travou. Travou? Travou. Mas, Gabriela. Oi, tá dando para ouvir bem agora? Agora sim. Então, vou retomar aqui a pergunta que eu estava fazendo. Em relação ao comércio e das pequenas lojas, pequenos empreendimentos que voltaram a abrir agora, pelo menos aqui em Belo Horizonte, vocês acham que vale a pena, dado o contexto, as lojas realmente abrirem, dependendo se forem pequenos empreendimentos? Assim, você acha que vai ter consumo suficiente? Ou, às vezes, a ligação do luz, gastando funcionário para estar ali aberto, pode acabar interferindo de maneira negativa nas finanças, assim. E como que a gente pode também, de forma solidária, ajudar aquela lojinha que abriu no bairro, né? Qual que seria a importância disso? Começando assim, colocando alguns pontos, por exemplo, que a gente estava comentando sobre a questão do trabalhar remotamente sobre a internet, né, desse novo normal. Já há muito tempo, algumas empresas estão, principalmente lojas, assim, venda de roupa, sapato, muitas lojas estão abrindo somente no Instagram, né? Muita gente, o Instagram, inclusive, tem permitido algumas funções, como entregar comida, tem permitido a compra através do próprio aplicativo,
tudo isso gratuitamente, né? Então, assim, essas ferramentas, elas têm um alcance, né? O marketing digital, as redes sociais, elas têm um alcance gigantesco. A maioria, muitas empresas já estavam migrando da loja física para a loja virtual por conta disso. Então, eu não preciso mais ter uma loja, gastar água, luz, funcionário, passagem, sendo que às vezes eu posso ter uma equipe remota trabalhando pelas redes sociais. Então, isso já estava acontecendo. O que eu acho é que com essa pandemia, com tudo isso que aconteceu, isso veio acelerar. Então, há muita gente que estava com medo de entrar nisso, né? Ele se viu obrigado. E as pessoas começaram a investir nisso, e eu acho que isso é uma tendência. Então, assim, eu acho que dependendo do tamanho da empresa, a gente... você falou aí de Belo Horizonte, eu tive que ir, passei no centro de Belo Horizonte e vi, por exemplo, grandes lojas de varejo com cartaz assim, fechadas e com cartaz assim, chame os nossos vendedores pelo WhatsApp. Então, isso eu acho que vai crescer, eu acho que dependendo do tamanho da empresa também, talvez vale mais a pena ela investir nesse marketing digital, nessas ferramentas que são gratuitas e reduzir os custos dela nas lojas, porque assim, ela está tendo um investimento alto, né? Para você abrir, você tem que ter um número de pessoas que podem entrar, você tem que comprar um termômetro, tem que comprar termômetro, tem que comprar álcool em gel, tudo isso foi super faturado na pandemia. Então, talvez para essas empresas realmente não vale a pena. E a questão da economia solidária, né? Eu acho que é muito importante nesse momento. Valorizar o comércio local, eu acho que isso é extremamente importante. Então, comprar da lojinha, do restaurante pequeno, da farmácia do bairro, eu acho isso muito importante para manter, porque isso mantém emprego, isso mantém a economia funcionando. Eu acho também que essa questão de trabalhar junto, isso vai ajudar com que as pessoas elas consigam sobreviver nesse novo período de crise, infelizmente, do governo que não tem amparado os pequenos empresários, né? Eu acho que isso vai ser uma forma de estar se mantendo vivo, né? Sobrevivendo. Primeiramente, eu acredito que a confusão que se formou na cabeça do empresário, principalmente do micro e do pequeno empresário, é que ele teria que abrir novamente as lojas físicas. Tá? E abrindo essas lojas físicas, eles criaram mecanismos que tornou mais onerosa a abertura dessa loja. Então, ao mesmo tempo que torna o custo mais elevado, ela limita o consumidor. Então, você não pode botar muita gente dentro de uma loja. Então, você vai ter que ter um cara para tomar conta da fila. Esse cara vai te onerar e ele não vai deixar entrar muita gente dentro da loja. Então, o modelo presencial, né, nesse momento, eu acho extremamente prejudicial para o pequeno empresário. Se ele trabalhar de uma maneira virtual, como diz a Pamela, né, utilizando ferramentas, redes sociais, mecanismos de contato com o cliente de forma virtual, ele consegue o alcance ser muito maior e ter uma efetividade com um custo mais baixo. E mais, né, eu precisava comprar um produto, mas esse produto não tinha, a loja estava fechada naquele momento. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou ligar para essa loja. Vou ver o que é, eu sei que não tem ninguém, mas eu vou ligar para essa loja. Liguei para essa loja e a dona estava lá. Eu falei, moça, eu queria saber, eu estou precisando comprar esse produto aqui, né?
urgente, como é que faz para você? Não, a gente está entregando, o motoboy entrega para você. É um mecanismo. Mas você passa na porta da empresa dela, está fechada, a porta está fechada, ou a porta de aço está fechada. Ela não quer cliente dentro da loja, não é esse o momento. Então ela trabalha com custos reduzidos, mas ela trabalha o quê? Ela conversou comigo tudo via sistema de rede social. Fácil, entendeu? E ela conseguiu, contratamos o motoboy, ela já tem um motoboy já específico, ele já tem, ela já dá o custo, ela já está toda estruturada. E não é assim, não é lojão, não, é lojinha. Ela tem a tecnologia, e a tecnologia é básica, não é nem redes sociais como Facebook e companhia limitada, não. É contato telefônico que ela já tem. Ela já manda ou ela já recebe um montão de coisa em grupos, tal. Ela utilizou aquela ferramenta para o trabalho dela. Então, lógico que ela provavelmente deve ter tido o auxílio de alguém, que aí é fundamental alguém conhecer, né? Não é a nossa praia, né, Pamela, trabalhar em marketing digital, eu também não tenho essa expertise, mas é fundamental que você busque quem conheça do processo. Né? E outra, Sempre. né, tem cursinhos no YouTube que te ajudam o básico do básico da rede social, né? É assim, é o básico que você precisa e que numa bugada todo mundo entra lá e te acha, né? Uma pesquisa consegue te achar. Pronto, é desse jeito. Existem e são ferramentas gratuitas que você tem à disposição. Ah, você não sabe, mas vai passear com o nosso amigo, outro amigo, além do mágico, a gente tem e do planejamento, a gente tem outro amigo chamado Google, né? Então, vai passear com esse cara, vai viajar com ele um pouquinho e que você vai conhecer novas tecnologias à disposição. E tem muita gente que está disposta a ajudar de graça, com a melhor das intenções, com a melhor do tempo à disposição. Isso tudo, existem 1000 pessoas dentro do processo. Tá? Então, acho que vale a pena a gente mexer com essas pessoas, sim. Pedir ajuda e agradecer não dói nada para ninguém. Você falando isso, saiu Com certeza. Acho que ontem naquele site Razões para Acreditar, eu acho que é um exemplo interessante de uma rede de açaí em Belo Horizonte que o filho de 13 anos ajudou o pai a montar uma propaganda na rede social e ele mandou mensagem para os grandes influenciadores que começaram a divulgar. E a rede de açaí agora até aumentou, não só o cardápio, não está vendendo só açaí, está vendendo mais coisas, né? Então, assim, às vezes perguntar para o filho, para o sobrinho, todo mundo tem uma criança em casa, um adolescente em casa, que ajuda a gente a entrar e a usar as redes sociais, né? E por incrível que pareça, está do lado, e como a gente está olhando só para frente, a gente não vê o que está do lado. Nós até acabamos de receber uma dica aqui nos comentários do Felipe, que falando que existem, né, hoje aplicativos aí que trabalham com a geolocalização, porque a gente sabe que tem os algoritmos que às vezes acabam ocultando alguns empreendimentos, né, outros vêm com propagandas pagas. Então, acho muito bacana essa dica dele para procurar aplicativos que mostram as lojas, os restaurantes, os serviços perto de casa, para a gente ir se ajudando aí nesse período, né? Agora, só uma outra observação antes da gente fechar aqui, para a gente não se alongar muito, eu tenho uma última pergunta aqui que foi enviada, mas sobre empresas, só para lembrar que, assim como para pessoas, a nossa consultoria continua aberta, né, por meio do projeto. Para quem tiver interesse, é só acessar aí nossas redes sociais, o link aqui da descrição, e mandar sua pergunta, assim, se quiser se aprofundar mais em alguma dica, alguma orientação, a gente está aí com esse serviço dentro do projeto, né? Agora, só para a gente finalizar aqui nas perguntas, mudando um pouco de contexto, né?
para quem tem dinheiro sobrando, né, para quem está fora desse escopo que a gente falou, de uma precarização aí da renda, vocês acham que vale a pena investir nesse momento? E qual seria o investimento mais ideal? De repente, algo mais arrojado ou algo mais conservador? O que seria aí a dica de vocês na área de investimentos, assim, para as finanças? Essa pergunta eu vou passar para o Geraldo. Não é muito minha praia. Então vamos vou lá. aprender. A gente, quem tem dinheiro, tá? Nesse momento, vou começar diferente. Você tem coragem hoje de aplicar na Bolsa de Valores? Você tem coragem hoje de comprar dólar? Não. Você tem coragem hoje de fazer uma aplicação que vai segurar o seu dinheiro durante 5 anos e você, em hipótese nenhuma, vai poder tirar esse dinheiro? Não. Então, a resposta é trabalhar de forma consciente e no curto prazo. Você vai perder dinheiro? Provavelmente sim. A bolsa está dando mais dinheiro, o dólar está dando mais dinheiro, mas existe um risco extremamente elevado nesse momento. Você compra títulos da dívida da Argentina? Não. Quem comprou, ela já foi classificada como um país de moratória. Ela não vai pagar a dívida. Então, conservadorismo nesse momento de crise é fundamental. Por que eu falo desse jeito? Tem gente que não pensa assim. Por que eu falo desse jeito? Meu coração, ele é fraco, no sentido de aplicações. Eu sou um cara extremamente conservador. Eu não sou um cara arrojado, nem extremamente arrojado, como existem alguns investidores aí. Tá? Então, eu trabalho com prudência. E a prudência diz para mim, nesse momento de crise, de confusão, como eu não tenho uma perspectiva, a gente já falou, aliás, o foco nosso nesse momento todo é uma perspectiva de médio e longo prazo que ainda não existe. Se a gente não tem essa perspectiva, o ideal é trabalhar no curtíssimo prazo. Esperar o que vai acontecer, o que está acontecendo para você desenvolver ou criar um investimento financeiro. Estou falando de investimento financeiro. Tá? Um investimento financeiro mais robusto, mais arriscado. Tá? Se você, por exemplo, no meu caso, eu achei que eu gostaria de trabalhar com o EAD, fazer cursos para EAD. Então eu tenho que ter um estúdio, um mini estúdio. Aí eu faço um investimento em máquinas e equipamentos. Bacana, isso é fundamental. Vale a pena muito que nesse momento, quem não está comprando, né, que é a prudência normal, é não comprar nesse momento, você pode ter boas perspectivas. E se você não tem, se você quer mercado financeiro, é curto prazo. E aguardar e ter o melhor momento, descobrir qual que é o melhor momento de você chegar e falar, não, agora eu vou comprar. Tá? Acho que é isso. Com certeza. Obrigada, Geraldo. Bom, acabaram aqui as nossas perguntas. Eu acho que já foram dicas muito bacanas, já bastante aí quem assistiu. Né? Temos aí esse simposio, responder as dúvidas que ainda restaram. Então, a gente pode estar ficando por aqui. Gostaria muito de agradecer vocês pela participação, também a todos e todos. Lembrando que teremos mais transmissões. Gabi, o nosso projeto. Tá travando. Travou. Fala de novo, Gabi, por favor. Travou. Eu acho que a gente vai encerrar aqui, né, Geraldo? Agradecer a... Tá travando, Gabi. Se quiser, eu faço o encerramento aqui. Então, gente, eu vou estar encerrando, agradecendo a todo mundo que participou,
agradecer a você, Geraldo, o seu curso é sensacional, eu estou com inveja de quem, eu fico com dó de quem não se inscreveu, façam as inscrições para a gente conseguir ver se a gente abre mais turmas. Ao pessoal, o Conselho Regional de Economia está disponível para responder as dúvidas. Você que é micro e pequeno empresário, pode estar entrando em contato com a gente, mandando mensagem, mandando um e-mail com as suas dúvidas. A gente vai ter o maior prazer de estar respondendo. Seja as dúvidas na área da legislação, né, com esse monte de medidas provisórias que o governo lançou, você está com dúvidas, a gente tem um time que vai estar respondendo. Seja na parte da área de gestão, pode estar mandando para a gente, que a gente está aí, aí para ajudar vocês. Finanças pessoais, vai ter um curso maravilhoso com o Geraldo. Então, assim, agradecer a todo mundo que participou da live. A live vai ficar disponível nas nossas redes sociais. E a gente se põe disponível também para estar respondendo outras perguntas, se for possível, fazer outras lives, para que a gente possa estar esclarecendo as dúvidas de todo mundo. Um beijo para todo mundo. E é isso, gente. Eu queria agradecer, Pamela, ao convite, ao Corecon, por essa especial atenção aos micro e pequenos economistas, empreendedores. Eu acho que é fundamental, né? Nós somos de um conselho bastante robusto e a gente tem que preservar por isso. A todo momento, a gente precisa ajudá-los no melhor que a gente tiver para desenvolver, né, novos profissionais capacitados. O curso de finanças vai ser dia 9 e do dia 11, né? Vamos ver se a gente consegue abrir novas turmas, mas mandem para a Pamela, quem tiver interesse, qualquer dúvida, eu também estou à disposição, tá? E aí, qualquer coisa, vamos falando ao longo desse tempo. Se tiver nossa live, mais live, estamos às ordens. Um abraço, Tá, Pamela. Abraço, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchau.